Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, guardados, em saúde. Espero que vocês estejam tranquilos, que a família de vocês esteja bem. Nós estamos aqui com um pessoalzinho para preparar mais uma live para você. O desejo do nosso coração era que você estivesse aqui, enchendo esse banco com a gente. O desejo do nosso coração era poder abraçar agora, poder chegar perto de você, poder conversar com você, saber como foi a sua semana, como que você está. Momentaneamente somos impedidos disso, mas apesar de tudo, estamos aqui para trazer mais uma palavra para você ser edificado mais um sábado, para que você não perca o ritmo, né? Para que a gente não se desacostume desse hábito de estarmos juntos, ainda que separados, como estamos agora. Nós sabemos que em Deus, que é a nossa unidade, como falamos na semana passada, no Espírito que habita em nós, nós estamos mais perto do que muitas pessoas que estão lado a lado nesse momento. E isso é que alegra o nosso coração e que nos enche de esperança, né? Hoje a gente vai falar sobre um profeta, que é Jeremias. E aí eu estava pensando agora aqui antes de começar e me lembrou muito o nosso contexto, né? Porque a gente está num período de isolamento, num período de quarentena, e Jeremias, apesar de não ser isolado por circunstâncias como a nossa, ele muitas vezes foi e se sentiu sozinho e isolado. Só um paralelo aqui para a gente poder começar, para você entender a importância também do que a gente vai tratar hoje. E uma passagem que eu queria abrir para inspirar você mesmo, para te motivar, para alegrar seu coração, é uma passagem que está em Jeremias, capítulo 31, no verso 3. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa é uma passagem, uma das poucas passagens no meio de Jeremias, com tantas profecias ruins, assim, aparentemente, que trazem alívio para o coração, porque a gente vê aqui a fidelidade do Senhor, que o amor do Senhor por nós, ele não é passageiro, o amor do Senhor por nós, ele não é limitado por circunstâncias como as que vivemos agora, ou muitas vezes pelo pecado que há em nós. O nosso Deus, ele nos ama, o nosso Deus, ele nos quer perto, ele vai atrás de nós insistentemente, como vai atrás das ovelhas perdidas. O nosso Senhor, ele nos encontra, ele nos toma pela mão, ele acalma o nosso coração, ele aquieta a nossa alma, e ele diz para nós e diz para você nessa noite que com amor eterno ele te ama, com amor eterno ele nos ama. Eu espero que você encontre paz nessa passagem, eu espero que você se identifique com ela, eu espero que o seu coração seja cheio nesse momento por conta dessa passagem, porque o Senhor com benignidade ele nos atrai, com benignidade ele nos atraiu até aqui mais uma vez. Eu espero que você sinta isso aí na sua casa, essa bondade do Senhor, que você reconheça isso, que você, apesar das circunstâncias, olhe para a sua vida e veja tudo que o Senhor, com a benignidade, com a bondade dEle, tem feito por você, te guardando, te provendo, te sustentando. Nós vamos fazer uma oração agora, assim vai dando tempo do pessoal chegar, do pessoal se aproximar, se conectar aí na live, né? Então vamos orar, acalme o seu coração aí na sua casa, entregue esse momento ao Senhor e oremos. Pai, obrigada, Senhor, obrigada por mais esse dia, obrigada por mais essa live, mais essa vez que estamos aqui, Senhor, para meditar sobre um personagem da sua palavra, que o Senhor inspirou, para que inspirasse a nossa vida, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, possa falar, Deus, com cada pessoa que está na sua casa nesse momento, Deus, que o Senhor possa nos inspirar mesmo a ter atitudes de obediência, Senhor, atitudes de intercessão, Senhor, como a vida de Jeremias vai nos inspirar hoje, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, eu te agradeço, Senhor, que o Senhor seja louvado nessa noite, Senhor, que as nossas meditações, que os nossos louvores, que as nossas orações, que os pensamentos que subirem ao nosso coração e à nossa mente sejam como um aroma suave ao Senhor nessa noite, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, Senhor, esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus, Deus. Amém.
com seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com as brasas do altar me tocou, o pecado com seu sangue perdoou, os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, teu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, teu chamado é maior que a minha própria vida. Com seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com as brasas do altar me tocou, o pecado com seu sangue perdoou, os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, teu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, e envia-me a mim, vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, teu chamado é maior que a minha própria vida. Mesmo quando não entendo, te obedeço. Mesmo quando não escuto, tenho tua voz pra seguir. Vou seguir, te seguir, te seguir. Oh, Senhor, eis-me aqui, e envia-me a mim, vou pra onde o teu vento soprar. Eu não preciso entender, o teu chamado ele é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, teu chamado é maior que a minha própria vida, que a minha própria vida, que a minha própria vida, que a minha própria vida. O meu chamado é maior, o
Gostaria de cumprimentar você que está aí na sua casa, nos assistindo. Seja bem-vindo a mais um momento de comunhão, mesmo não estando reunidos presencialmente, mas nós estamos aqui a serviço do Rei, a chamado do Rei, e você está aí do outro lado, eu creio que com os ouvidos abertos, com o coração atento, para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, para continuar crescendo em graça e conhecimento. E nessa noite, como a Nadine falou, nós iremos conhecer um pouquinho da vida de um dos maiores profetas, né, que a Bíblia nos revela. Nós iremos conhecer um pouquinho sobre a vida do profeta Jeremias. E acredito que esse bate-papo, né, vai ser bem proveitoso para você. Então, eu gostaria que você chamasse quem está aí do seu lado, compartilhasse com seus amigos, para que eles também possam crescer em graça e conhecimento. Conhecimento a gente tem que sempre dividir, sempre repartir. E eu gostaria que você fizesse isso, pegasse um caderno, separe sua Bíblia e vamos mergulhar um pouquinho na história desse grande homem de Deus, que eu tenho certeza que tem muito a nos ensinar nesses dias, nesses momentos, como a Nadine falou, de reclusão. Você vai ver que o que o profeta Jeremias passou, né, Nadine? A história que ele estava vivendo tem muitas semelhanças com o que nós estamos vivendo hoje. Foi há tanto tempo, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova e o que serviu para aquela época, hoje é aplicado a nós também. Sim. Então, prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A gente está muito empolgada, para falar a verdade, porque Jeremias, assim, eu nunca tinha parado para sentar mesmo e estudar sobre ele, e, assim, é incrível, tem muita lição que dá para a gente tirar. Eu espero que você consiga enxergar isso também ao longo dessa live com a gente. Vai ser muito bom. E a gente vai começar dando uma contextualizada. Sim. Só para complementar o que a Nadine falou, o livro de Jeremias é um livro que tem 52 capítulos, né? Sim. E a história dele é uma história bem empolgante, bem legal. Bem movimentada, né? Bem movimentada, né? E, tipo assim, uma live só, 1 hora de live, aliás, menos que 1 hora, deixa eu até olhar aqui no relógio para a gente não exceder o tempo. Está contando no cronômetro. Está cronometrando? Então, beleza. É impossível a gente falar tudo sobre Jeremias. É impossível. Tem tantas coisas sobre ele, sobre o povo daquela época, que não dá para ser falado hoje. Sim, é muita coisa mesmo. Mas quem sabe, né, numa próxima, quando voltar presencialmente, talvez a gente faça um estudo mais elaborado a respeito de Jeremias. Posso iniciar? Pode. Falando sobre... Contextualize. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a sociedade, né, o povo ali de Jeremias. A gente estava até comentando que é um livro meio que difícil de se entender, lendo uma leitura casual, uma leitura rápida. Então, assim, a gente trouxe algumas informações, a gente deu uma pesquisada, e para você poder entender um pouco, né, do ministério do profeta Jeremias. Eu marquei, fiz umas anotações aqui, Nadine também. Sim. O que acontece? O povo de Israel, na época de Jeremias, estava passando por uma situação de crise econômica, social e principalmente espiritual. O povo de Israel sempre passou por momentos de crise, sempre se rebelou contra Deus, sempre se desviou dos caminhos do Senhor e, ao mesmo tempo, voltava. Mas eu acredito, pelo menos na minha visão, esse foi um dos períodos assim, mais turbulentos, mais conturbado, né, da história de Israel. E para você poder entender um pouquinho do que aconteceu, um pouco antes, né, o reino de Israel ele foi dividido em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou para Israel, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul ficou para Judá, cuja capital era Jerusalém. E o que acontece? Jeremias, ele foi levantado profeta por Deus durante esse período de conturbação, de crise, período de guerra, porque eram povos que disputavam muito, tinha muita disputa territorial, não só entre eles, entre as tribos, né, mas entre os babilônios. Principalmente, né? Sim, principalmente. Disputas territoriais entre todos eles, e o Senhor levanta Jeremias nesse contexto. E, como Timóteo, Jeremias também tem uma singularidade, né, uma semelhança entre nós,
que ele foi levantado, profeta, muito jovem. Sim. A palavra de Deus não nos fala a idade, né, com que ele foi levantado, mas a Bíblia diz que ele foi levantado muito jovem. Você quer complementar alguma coisa? Tranquilo. Posso continuar? E daí nós vemos aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1, o primeiro capítulo já fala sobre esse chamado, já fala sobre quem era Jeremias. Jeremias, ele veio de uma linhagem de sacerdote, então ele era uma pessoa que tinha capacidade, era uma pessoa de intelecto, era uma pessoa estudada, ele podia estar à frente do povo. E quando Deus ele chama Jeremias, ele fala para Jeremias que antes de formar Jeremias no ventre, Deus já o tinha escolhido, Deus já o tinha separado para essa missão. E daí, como nós falamos semana passada, Jeremias entrou naquela desculpa clássica, né, que todos os grandes homens da Bíblia, a maioria pelo menos, e que hoje nós geralmente também Sim. damos a Deus. Ele disse ao Senhor, deixa eu achar aqui. Soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então, Jeremias, mesmo sendo novo, mesmo tendo tanta capacidade, ele veio de uma família de sacerdote, o pai dele era sacerdote, ele deu essa desculpa a Deus, eu não sei falar. Talvez pelo medo, eu acredito que mais pelo medo, né? Provável. Vendo a situação da época, aquela crise, o pessoal tudo em rebelião contra Deus, eu acredito que ele ficou com medo, né? E já quis sair. Não, Deus, eu não vou porque eu não sei falar, eu sou muito jovem, o Senhor levanta uma pessoa aí mais velha, mais experiente, que vai saber lidar com os sacerdotes. A gente vai ver mais para frente que os sacerdotes estavam todos corrompidos, né? Mas não, Jeremias tinha sido escolhido, tinha sido separado por Deus para ser profeta, para ser uma voz profética para aquela época. Uhum. Mais especificamente, ele ia falar mesmo para Judá, né? Apesar de ter o Reino do Norte, o Reino do Sul, o foco assim do ministério dele, assim, das profecias dele, estavam sobre Judá. Uma coisa que eu reparei assim muito, muito forte é que já no capítulo 3, Deus fala, né, que Judá já tinha visto o que aconteceu com Israel, que era o Reino do Norte. Então, provavelmente, esse juízo que Deus ia proclamar através de Jeremias sobre Israel já teria ocorrido sobre Judá, já teria ocorrido em Israel. E aí Deus fala, né, tipo, viste o que fez a pérfida Israel, ela foi ao monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali em prostituição. Então isso mostra como a situação em Judá estava avassaladora mesmo, porque eles já tinham visto o que aconteceu, já tinham visto o que Israel fez, e o que Deus tinha feito com Israel, já tinha dissipado a nação, né? Provavelmente, eu acho que os babilônios nessa época já deviam ter chegado em Israel. E aí ele vem agora com as profecias sobre Judá, né? E o interessante é que a gente, como semana passada, nós imergimos, né, no livro de Jeremias, na história Sim. de Jeremias, e daí a gente vai descobrindo alguns fatos que, acaba chocando a gente, fazendo com que a gente fique pensando, né? E nessa semana de pesquisa, de mergulho na palavra de Deus, de mergulho no livro de Jeremias, para complementar o que você disse, Nadine, o Reino do Norte era um reino que, entre ele e Judá, entre Israel, que era o Reino do Norte, e Judá, que era o Reino do Sul, o Reino do Norte já estava acostumado a ficar afastado do Senhor. Todos os reis que governaram o Reino do Norte eram reis corruptos. Só que o Reino de Judá, os reis de Judá sempre descenderam da linhagem de Davi, e todos eles procuravam fazer o que era bom, né, como a palavra do Senhor nos diz, aos olhos de Deus. Houve reis que passaram pela história do reino de Judá que não fizeram o que era bom, inclusive os reis que Sim. estavam vivendo, né, os reis pelas quais Jeremias conviveu, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Reino do Norte, eles já estavam acostumados, eu vou usar essa palavra, permitam-me, eles já estavam acostumados a viver longe de Deus, a fazer o que era mal, a sofrer as consequências. Mas o Reino do Sul, nem tanto. E a Nadine falou, né, acabou de dizer, que a sociedade estava tão corrupta que, foi especificamente para ajudar. Sim. E o Zé, que não está aqui hoje, como vocês puderam perceber, mas a gente conversou, e ele fez uma semelhança que eu achei bem propícia. Ele comparou a situação meio como Sodoma e Gomorra. Sim.
Permitam-me dizer que eu acho que estava até um pouquinho pior, porque a gente vê no livro que homens e mulheres estavam oferecendo os filhos em sacrifício. E a gente não viu isso lá em Sodoma e Gomorra, ou não foi relatado. Mas isso me chocou muito. Uma pessoa que viu Deus livrá-los do Egito, que peregrinou, que teve a sua geração salva por Deus, liberta, que conhecia o poder de Deus, oferecer os filhos a Moloque, a um deus pagão, a deus dos babilônios, que, aliás, o pecado maior de Judá nesse período era a apostasia. Eles esqueceram o que Deus fez ao povo, à nação, e estava se corrompendo, estava se entregando a outros deuses, a outros ídolos, usando as coisas do templo que Salomão ergueu, vendendo, usando para oferecer sacrifícios a deuses a deuses pagãos, cultuando a entidades da natureza, enfim. Era esse o cenário que Jeremias tinha que profetizar. E o mais pesado assim também desse trecho é que os próprios sacerdotes que deveriam guiar o povo, instruir o povo, repreender, né, daquilo que eles estavam fazendo dentro do templo, não, eles estavam no meio disso também. E até, inclusive, as profecias de Jeremias e as acusações, às vezes, recaem também sobre os sacerdotes, que os que deveriam orientar a nação e dar as palavras de conhecimento, mas eles também estavam perdidos na idolatria, né? Se me permite, eu vou fazer uma reflexão aqui já. E como para mim o que mais me chamou a atenção nesse contexto assim de Judá foi a idolatria, às vezes parece uma coisa muito distante da gente, né? Idolatria, eu não sou idólatra, né? Que a gente enxerga com os olhos que não se aprofundam na questão da idolatria, né? Mas se a gente parar para pensar, a questão entre eles e nós hoje só mudaram os ídolos. Mudaram-se os ídolos daquela época para a nossa época. E às vezes a gente está aqui também dentro da igreja e tem dentro do nosso coração adoração a alguma outra coisa mais do que ao nosso Deus. O maior mandamento dele era a gente amar amar a Ele, né, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E muitas vezes esse nosso esforço, né, esse nosso amor é voltado para algumas outras coisas e a gente nem percebe. Então, cabe já uma reflexão, assim, né, para a gente analisar quão diferente ou quão parecido a gente está dessa época de Judá, né? E daí fica a pergunta, né, para ser respondida para nós mesmos. Exato. Quem a gente tem adorado? Sim. O que tem sido o nosso ídolo hoje? Na época de Jeremias era Moloque, era Baal, era os deuses lá da Síria. Mas hoje não, a gente não adora esses deuses, a gente conhece a verdade. Hoje, como a Nadine disse, só mudaram-se os ídolos. O que eu tenho adorado? Qual ídolo? Para quem eu tenho oferecido um altar de adoração? Que fique essa reflexão, né? Para a gente poder não se desviar dos caminhos do Senhor. Sim. Até lá no capítulo 10, o Senhor faz uma comparação entre ele e esses ídolos, e ele fala assim: porque as suas imagens, elas são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Então, a gente vê aqui uma comparação do Senhor com os deuses que eles adoravam na época, né? E Deus fala, né? Eu criei, Ele era o Criador, e as pessoas estavam se devotando, se colocando diante de alguém que nem tinha fôlego, né? De uma imagem que nem alguém não. que nem falava, alguém que nem tinha fôlego. Então, é bem pesado, assim, essa parte. E diante desse contexto, a gente falando sobre o chamado vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Jeremias, é que foi um chamado duro. Muito duro, né? E daí Deus fala assim para ele: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Sim. E eu fiquei pensando, eu falei, que carga, meu Deus. Tipo assim, o chamado, ele já estava com medo, sim, e daí o Senhor vem e fala que coloca as palavras na boca de Jeremias para ele arrancar, destruir, derribar e, por último, edificar e plantar. Sim. A partir do momento que Deus disse isso para Jeremias,
a vida dele não foi mais a mesma. Não. A partir do momento que Deus falou, talvez no íntimo ele não quisesse aceitar, mas como a gente acabou de cantar, o chamado de Jeremias foi maior do que a vida dele. Sim. Jeremias teve a vida mudada e, graças a Deus, mudou a vida de Judá e, consequentemente, a nossa. Sim. O que eu achei interessante nesse versículo que você leu é que ele foi chamado para coisas muito difíceis, né? A gente vê que Deus queria realmente que o juízo dele caísse sobre o povo, que eles fossem destruídos, derribados e... não lembro a outra palavra. Então, são coisas muito difíceis e era o que Deus ia fazer com o povo, né? Só que também o propósito, talvez o propósito final dele era essa reconstrução. Eu acho que vale a gente focar nisso, para não ver Deus como, Deus foi lá e destruiu. Deus era um Deus que queria algo novo, algo que fosse voltado só para ele destruiu para que ele pudesse refazer, né? Pelo menos eu li com esses olhos, e no final do livro a gente vê isso também lá, a partir do capítulo 50, mais ou menos, que começam, 52, 50. Que Deus começa a proferir, restaurar o povo, né? E até tem algumas promessas antes, no 29, no 30, 33. Gente, é um livro muito extenso, muito extenso. Às vezes a gente fica até perdido, assim, para falar. Mas é isso. Então, o propósito que eu vi, assim, de Deus é que Ele queria mesmo que o povo se voltasse para Ele, né? Então, que essa correção que Ele faria, que Ele fez através de Jeremias, era com a intenção de que o povo se voltasse, sim, de que o povo se arrependesse, né? Não um Deus só irado e que destruiu o povo e foi embora e nunca mais voltou, né? Tipo, é um Deus que estava atrás do povo. Deus que estava atrás. Então, ele queria um relacionamento, né? Ele queria restaurar. Ele queria que o povo fosse novo de novo e devotado e piedoso novamente, né? Então, é muito interessante isso. É muito louco pensar dessa forma, né? E ainda falando sobre o chamado, ele foi chamado para derrubar o que parecia absoluto, né? Porque eu imagino o orgulho dos reis, vendo que faziam. Uhum. Deus avisava através de Jeremias, acredito que também chegou a avisar, sim, por outros. E até por ter o templo, né? Sim. Pelo templo estar lá em Judá, sim, lá em Jerusalém, eles se sentiam, acho que... protegidos. Isso. Tipo, o templo está aqui, o que mais, né, que a gente vai fazer? Só que o que eles faziam no templo... E por eles terem toda a história com a arca, né, a, sim, presença do Senhor e tal, os reis, o último rei que foi bom, que foi o rei Josias. Teve uma aura, né, reconstruiu. Reformar o povo, né, trazer o povo de volta para a lei e tal. Sim, daí eu acredito que eles, na verdade, acho que o orgulho, né? O orgulho subiu, eles se ensoberbeceram. Eu acho que eles pensavam assim, Deus vai se irar contra nós, o templo dele está aqui, o povo dele, o povo dele, né? O povo dele, ele livrou, sim, os nossos antepassados. Isso. E tal. Então, eu acho que o orgulho, né? Sempre o orgulho. Então, Jeremias foi levantado para derrubar um reinado que parecia absoluto. Quando eu falo reinado, não é o reinado do rei da época, mas a situação. O império, né? Usar essa palavra. Ele foi levantado para isso. E hoje, eu e você, nós como igreja, somos levantados para derrubar impérios que parecem ser absolutos. O chamado de Jeremias era isso, ele tinha uma audiência hostil. A gente vai perceber no decorrer da leitura que ninguém gostava de Jeremias. Não. Aliás, como poderia gostar de uma pessoa que só profetizava, sim, coisas ruins? Nem reis, nem sacerdotes, nem profetas, sim, nem a família dele. Nem a família dele, nem a própria família, muito o povo muito menos. Mas não, ele persistiu. Ele persistiu. E esse é o nosso chamado, né? Sim. Nós somos chamados para sermos voz profética, para irmos na contramão do mundo, embora, sim, hoje em dia, infelizmente, parece que nós temos nos esquecidos desse chamado, dessa missão. Sim. E até lembra aquela passagem, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse é o nosso chamado, esse é a nossa... A gente pode se alicerçar sobre isso, né, nessa confiança. É promessa do Senhor e nós fomos chamados para isso, para derrubar essas fortalezas, às vezes externas a nós, ideologias, teorias e muitas coisas que tentam matar o nosso Deus, mas muitas vezes dentro de nós, dentro do nosso coração, que impede com que a gente ouça Deus, ouça a vontade de Deus, obedeça a Deus, que era uma coisa que era muito forte em Jeremias, aliás. Sim. A obediência. Ele era muito obediente, ele era uma pessoa, assim, exemplar. Sim. Mesmo, é interessante a gente notar que durante todo o livro de Jeremias, ele sofre perseguição. Ele passa um período profetizando sem que nada aconteça à sua pessoa. Mas depois, acho que as profecias começam a ficar mais intensas, né?
E daí ele começa a ser perseguido, ele é lançado na cisterna, é preso, mas mesmo assim ele permanece fiel e obediente. Sim. Nadine, eu gostaria de falar sobre um pouquinho sobre as dores e os sofrimentos de Jeremias. Sim, muito bom. São muitos, aliás. São muitos, né? Na verdade, acho que a vida inteira foi uma vida de dor e sofrimento. Timóteo, comparando Timóteo e Jeremias, visto que nós estudamos semana passada Timóteo, a gente vê que o ministério de Timóteo foi um ministério, eu vou usar essa palavra, mas não seria o ideal. Digamos que calmo, né? Em relação... não dá para usar mesmo. Não dá para usar, né? Em relação ao de Jeremias. E o interessante de Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, um profeta sensível, porque Jeremias, ele chorava muito, ele tinha dó do povo, ele amava o povo ao extremo, e a gente vê diversas vezes o Senhor falando para Jeremias não orar, não interceder pelo povo, porque Deus não ouviria as orações, mas Jeremias não aguenta ver a situação do povo e ele ora. Ele pede para que Deus salve o povo, para que Deus abençoe o povo e livre o povo da desgraça. Mas o povo não volta atrás e Deus também não responde à oração como ele mesmo disse que haveria de fazer. Eu acho que ele amava o povo também, né? Porque ele sentia a dor do povo, de como o povo estava em ruínas. Antes da cidade entrar em ruínas, o povo já estava em ruínas, né? Mas o amor a Deus mesmo, porque eu vejo que ele chorava como quem sentia a dor de um Deus rejeitado. De um Deus rejeitado por aquele que era o seu povo, por aquele que era chamado pelo nome de povo de Deus, né? Então, acho que ele chorava muito por conta disso, do Deus rejeitado e do povo que rejeita o seu Deus. É bem forte, né? E aí, Nadine, esse amor que ele tinha por Deus, esse amor que ele tinha pelo povo, e o povo vendo isso, não impediu que o povo não maltratasse. O povo, pelo contrário, odiou cada vez mais a Jeremias. E não vai dar tempo de nós lermos, né, todas as passagens, mas só para vocês saberem, Jeremias foi lançado na prisão, foi lançado em uma cisterna só com lama. Jeremias foi levado para o Egito contra a vontade dele. Sim. Ele profetizou que não era para o povo ir para o Egito, isso porque o povo pediu para que Deus revelasse. Deus revelou, por fim, foram ao Egito e levaram Jeremias. Foi rejeitado por seus vizinhos, rejeitado por sua família, pelos sacerdotes, pelo público e pelos reis. Sim, foi torturado. Passou fome. Então, passou por correntes, né? Foi preso, verdade, né? Sim. Isso mesmo, bem lembrado, eu tinha esquecido. Então, ele não foi um profeta amado pelo povo, pelo contrário, ele foi um profeta totalmente odiado. Até porque o povo devia pensar, né? Quem que é esse cara? Ele está profetizando contra o seu próprio povo, né? Porque o conteúdo da mensagem dele era esse, tipo, arrependam-se, vocês vão ser destruídos, porque o Senhor vem com juízo, né? E Jeremias lembra muito disso para mim, assim, que Deus também é Deus de juízo, que é uma coisa que a gente esquece muitas vezes, né? Sim. E deixa eu só, acabei me perdendo aqui. 2 minutinhos. O que me chama a atenção de tudo isso que a Ruth falou sobre ele, que ele enfrentou, né, e que ainda assim ele não desistiu, né? Então a rendição dele ao propósito que Deus tinha na vida dele era tão grande que nada disso fez com que ele largasse de vez, né? Aquele texto que Jeremias pensa em desistir era Jeremias 20. Jeremias 20. Só para falar, né, contextualizar, a gente costuma pensar que esses grandes homens foram super-heróis e tal. A gente não presta muita atenção nas dores, né, como pessoa física, né? E daí tem um texto, Jeremias 20, eu acho que esse vale super a pena de ler. Eu acho que é o versículo do 7 ao 9 que fala. Você leu? Leio. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido eu fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando eu pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi colocado no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais.
Continua? Não, tá bom. Jeremias pensou em desistir. Sim. Então, assim, E o jeito que ele pensou, né? Porque ele fala assim, que ele serve de escárnio todo dia, ele era zombado todo dia, então imagina como isso não devia doer nele, né? sim. E aí ele fala até que ele tentou se esquecer do Senhor, olha que loucura. Tipo, é muito pesado, e a gente vê aqui a sinceridade que Jeremias tinha no relacionamento dele com Deus, a ponto dele expor isso que estava no coração dele para o Senhor, né? Deus já sabia. Deus já E sabia. ele expôs para Deus aquilo que estava no coração dele. Eu pensei em desistir. E o que me chama mais atenção nisso é que, se a gente continuar o texto, ele fala: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Então, tipo, no final ele encontrou esperança, ele se reencontrou com Deus. Sim. No chamado dele, né? E voltando um pouquinho antes no que você leu, o versículo 9 diz: mas se eu digo, não mencionarei, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Então, quando ele pensava em não falar de Deus, em não profetizar, em não dar continuidade ao que o Senhor tinha proposto para ele, ele amava tanto a Deus que queimava, mas ele ficava incomodado, ele tinha que falar, né? E daí, realmente, o chamado dele era maior do que a própria vida dele. E ele se entregou. E ele se entregou totalmente, com paixão, com ousadia, e foi, falou. E hoje nós temos aqui nesse livro para poder comprovar isso. E eu acho que às vezes essa passagem mesmo soa até como um exemplo para a gente, né? Jeremias estava nesse momento, ele passou por esse período de, vou usar a palavra confusão, assim, interna, né? Mas ele não se permitiu permanecer naquilo para sempre, né? Ele não permitiu que aqueles sentimentos e aqueles pensamentos dominassem ele a ponto dele parar o chamado dele, parar o ministério dele, interromper as profecias. Muito pelo contrário, né? Ele continuou, ele orou a Deus. Eu vejo esse pedaço como uma entrega de Jeremias do coração aos pés do Senhor, para que Deus levantasse ele. E aí ele encontra esperança no Senhor. Então, quando ele faz isso, quando ele reconhece aquilo que está no coração dele, aqueles medos, aquelas dores, coloca diante do Senhor, eu acho que o Senhor levanta, reconstrói Jeremias. Pelo menos é assim que eu consigo ver essa passagem. É como um bálsamo, né? Sim, Deus como vem um bálsamo. E acalenta, é como se fosse um bálsamo mesmo para o coração de Jeremias. Sim. Fica então um exemplo para você, para nós, né? Nos nossos momentos de dores. Coloca o seu coração nos pés do Senhor e encontra nele o seu bálsamo, porque em nenhum outro lugar a gente vai achar. Não em conhecimento, não em diplomas, não em dinheiro, não em reconhecimento das pessoas, que é algo que Jeremias não tinha, aliás, reconhecimento de ninguém. E ele encontrou, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo o amor das pessoas, ele encontrou o bálsamo, ele encontrou a esperança, ele encontrou a força dele nos pés do Senhor. E eu não sei que falta muito tempo ainda? 20. Ah, tá. Falando um pouquinho sobre... Bom, a gente viu, né, os perigos do desvio espiritual da nação de Judá. E é interessante, Nadine, porque hoje nós vivemos o mesmo perigo que o povo de Judá estava vivendo. Eles estavam afastados de Deus, né? A gente viu toda a idolatria. Mas hoje nós, como igreja, estamos passando por alguns momentos assim. A gente vê aqui no decorrer da leitura que Jeremias profetizava contra o que o rei fazia, o que os sacerdotes faziam, mas daí o que o povo fazia, né? Mas aí tinham os enviados de Satanás que vinham e falavam em nome de Deus, assim diz o Senhor, eis que eu te digo, e tantas outras coisas. E profetizavam paz, né? E profetizavam paz. Jeremias falava que iria haver guerra se o povo não se arrependesse. E eles, não, vai ter paz. O Senhor me falou, o Senhor me mostrou em sonhos, nós sonhamos. Jeremias falava que iria ter peste, que iria ter fome. Eles, não, nós sonhamos, Deus falou isso, é mentira, você não fala em nome de Deus, né? Olha. E o povo, ouvindo o que eles queriam ouvir para continuar na sua vida de pecado, iam atrás dos falsos profetas. E eu estava conversando com a Nadine, quando Deus... Capítulo 7, Jeremias capítulo 7. Deus pede para que Jeremias vá até a porta do templo
e comece a pregar. E eu até comentei com você, né, conversei com você, que eu falei, eu achei engraçado, achei assim peculiar o fato de que Deus mandou Jeremias para a porta do templo. Ele ainda não estava sendo perseguido, ele estava no começo do ministério dele, e não tinha ainda acontecido nada para que ele não pudesse entrar. E daí eu fiquei pensando, por que será que Deus manda ele ficar na porta do templo, sendo que o povo cultuava, adorava dentro do templo, e ele podia ficar dentro. Ele era um sacerdote, ele vinha de uma nação de sacerdote, ele tinha capacidade de intelecto para estar junto com os ministros, né? E eu fiquei pensando, eu falei, acho que talvez Deus queria que, tipo assim, tanto quem estava dentro do templo, quanto quem estava fora, ouvisse a mensagem, até porque quem estava dentro ia dar ouvido para os sacerdotes, né, os profetas, que profetizavam coisas boas, nunca profetizaram coisas ruins. Então, Deus fala para Jeremias ficar na porta do templo e profetizar dali. E eu fiquei pensando, eu falei, é hora da gente assumir o nosso papel de profetas, se posicionar na porta do templo e levantar a nossa voz. Quantas vezes nós temos ouvido pessoas proferindo mentiras, né? Dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor. O chamado de Jeremias não foi para pessoas de fora, só para pessoas de fora, foi para pessoas de dentro também. E quantas pessoas precisam abrir os olhos espirituais, porque nós estamos vivendo um momento de cegueira. As pessoas não abrem mais as suas Bíblias para estudar, para buscar conhecer a Deus, preferem dar ouvidos a pessoas que se dizem profetas, que se dizem pastores. É como o alerta lá em Timóteo, que a gente falou na semana passada também, né? Que as pessoas procurariam quem falasse aquilo que elas queriam ouvir, né? Isso, bem lembrado. Eu acho que cabe bem lembrado, aqui, é muito parecido, né? Porque Jeremias trazia a mensagem dele, né? De exortação do Senhor, e os profetas falavam, paz, é paz, 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 aqui é o templo do Senhor, né? Sim. Então, tipo, o povo deu ouvido a quem eles queriam ouvir, a quem falava aquilo que para eles era melhor, né? Quem queria ouvir que ia ser destruído, que os babilônios iam chegar e destruir o templo, Jerusalém, iam destruir Jerusalém, jamais que eles queriam ouvir. Sim. Esse tipo de coisa, né? Então, eles procuraram quem falaria aquilo que eles ouviriam. Que agradasse o seu coração, né? Que amaciasse o seu ego. Exato. Então, eu acredito que agora esse é o momento, né? De nós nos levantarmos e assumirmos o nosso papel de Jeremias desse tempo, dessa geração, e levantar a nossa voz e dizer com propriedade, mesmo o mundo nos massacrando, mesmo o mundo falando que nós estamos errados, mesmo sofrendo perseguições, é o momento de nos levantarmos, sim, nos cingirmos do capacete, né, e anunciarmos corajosamente a palavra de Deus, expor essas coisas ao povo e tentar fazer com que abram os olhos, direcionados pelo Espírito Santo, para que possam ver que essa é a palavra, essa é a verdade. Sim. E se não se arrepender, não mudar as suas condutas, como o povo de Judá teve a sua consequência, né? Eles foram levados para a Babilônia durante 70 anos, cativos, foram levados cativos durante 70 anos. Para nós também vai chegar o dia do juízo. Sim. E vai ser pior, vai ser eternamente, né? Exato. Mais algum ponto? Eu queria mostrar também o ponto da intercessão. Muito que importante. Jeremias, ele foi um profeta que intercedeu muito. E eu achei interessante porque, como eu já mencionei, Deus falava para ele não orar pelo povo, mas Jeremias orava. Por diversas vezes a gente vê Deus falando, não ore porque eu não vou ouvir. Mas Jeremias ama tanto a Deus, como a Nadine pontuou, e ama o povo, e ele era parte daquele povo. Sim, ele não queria ver. Era a cidade dele. Era a cidade dele, ele não queria, tipo assim, sim, ver aquele povo levado cativo. E Jeremias ora, ele era um intercessor. E eu gostaria de perguntar para você, você tem orado pelo seu povo, pelo seu país? Por esse momento. Por esse momento, para que Deus traga cura, ou se não for para trazer a cura, para que faça a vontade dele. Você tem orado pelo seu vizinho, pela sua escola, seja lá o lugar que você estiver inserido, né? Intercessão não é somente na verdade, intercessão é nosso dever, é nossa obrigação. Quando a gente intercede, a gente demonstra que nós amamos
as pessoas. É demonstração de amor cristão, não só a Deus, mas às pessoas. Sim. E também é um exercício de piedade. Então, Jeremias era um intercessor e que nós possamos aprender com ele Sim. a ser intercessores também. Sim, e o mais, a intercessão dele era tão, vinha tão de dentro, era tão, algo que ele sentia, algo tão forte dentro dele, que tem até uma passagem, eu não vou lembrar agora onde está, que ele fala que se o povo ia cativo, ele ia também. Tem mesmo. Tipo, o povo vai cativo, então me castiga também, Deus. Tipo, ele se colocava junto mesmo, acho que ele queria meio que tentar mediar a situação, né? Uhum. E ele se coloca assim, então, seremos julgados, seremos invadidos, seremos cativos, então, me castiga também, Senhor. Então, a gente vê também a consciência de Jeremias, da soberania de Deus, né? Tipo, daí ele se colocava também junto com o povo, naquilo que o povo passaria, e ele passou mesmo tudo que o povo passou. A invasão, ele sofreu a invasão, o cativeiro, ele sofreu o cativeiro também, então, é alguém que se entregava pela dor das pessoas, né? E é uma coisa que é muito rara hoje, não dentro da igreja, Geral, né? no geral, a insensibilidade, a falta de se colocar no lugar da pessoa, de sentir a dor das pessoas, né? A gente não sente mais aquilo que as pessoas sentem. A dor de quem está do meu lado não me afeta mais. Contanto que eu esteja bem, tanto faz a Ruth, né? Eu estou bem, eu estou tranquila, então. E a igreja do Senhor não é uma igreja assim. É uma igreja que sente, né? Uma igreja que, como Jeremias, sentiu a dor do povo, sentiu a dor da cidade de Deus que ia ser destruída, sentiu a dor do templo que ia ser destruída, sentiu a dor do povo que ia passar por cativeiro por 70 anos, ele sentiu a dor das pessoas e aí ele foi capaz de interceder por elas, né? Sim. Aí me lembra até, acho que cabe aqui, posso? Pode. Me lembro até de um livro que eu li, que eu não lembro qual também, meu Deus, que o autor faz uma comparação com uma lepra, né? Que a lepra ela faz as pessoas acabarem perdendo as sensações, a dor. A pessoa não sente, então ela acaba perdendo muitas partes do corpo por não sentir, né? Então a dor é um aviso. E às vezes nós podemos ser como uma igreja, como pessoas que estão leprosas e nós não sentimos a dor das pessoas, né? E muitas vezes nem a dor que nós deveríamos sentir por nós mesmos, pelos nossos pecados, né? Pelas nossas ofensas a Deus, pelas nossas mazelas e aquilo que agride, né, o coração de Deus, as nossas ofensas. Sim, a gente está meio preocupadinho com o horário. Com o horário, desculpa. É muito ruim fazer as coisas cronometradas. Mas, querendo Deus, logo mais a gente está todo mundo juntos, né, reunidos, e a gente pode ficar falando horas sobre a palavra de Deus. Você tem mais algum ponto que você quer pontuar? Eu tenho um ponto lá no final mesmo. Mas um ponto que me chamou a atenção assim foi quando as profecias de Jeremias, né, já atingem uma área mais ampla, né? Ele já para de falar diretamente só para o povo de Judá e ele fala já para outras nações, fala pelo Egito, fala por outros povos e fala inclusive sobre a Babilônia, que foi quem Deus usou para destruir Judá, né? Sim. E aí Deus fala que ia destruir o martelo destruidor, né, das nações. 51, né? 50, eu acho. Que Deus fala que destruiria o martelo destruidor, aquele que feriu o povo dele, né? Então o que eu tirei? Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar, é que eu tenho mania de apontar. Pode falar. Então o que eu vejo assim é que o povo babilônico, né, ele foi usado por Deus para a correção que ele queria fazer no povo dele, né? Só que eles também sofreram, porque também as consequências. Também precisavam de uma correção. Sim. No começo você falou, né, que Deus não estava sendo vingativo, ou foi numa videochamada, não lembro. O povo de Israel, ele precisava de uma correção. Sim. E, Jeremias, ele anunciou durante o período, historiadores dizem que foi durante 40, 50 anos, mas não é comprovado. E ele anunciou tanto, mas ninguém deu ouvidos, ninguém achava que iria acontecer, até que aconteceu. E é até interessante pontuar, né, que foram 70 anos de cativeiro, só que durante esses 70 anos, a Babilônia invadiu Judá durante 3 vezes. Então, na primeira leva, levou Daniel e os seus 3 amigos, na segunda leva foram 10.000 pessoas e Ezequiel, e na terceira leva, vem e leva Jeremias
e destrói o templo, derrubam os muros, templo, né? levam os tesouros do templo, e daí Jerusalém se acalma. E é interessante notar também que Jeremias fala para o povo ficar calmo, para o povo seguir a vida não no resistam, exílio. né? Normalmente, né, não resistir, plantar as vinhas, já deu? Plantar as vinhas, e que Deus restauraria Judá e fariam eles florescer novamente. Sim, exato. E aí, tipo, ele falava para o povo, né, se acalmem, não resistam à invasão, não resistam ao povo babilônico. Tipo, Deus está usando o povo babilônico, não adiantaria que eles resistissem, né, que eles tentassem. Inclusive, até eles tentaram fugir para o Egito, para tentar escapar daquilo que o povo babilônico, Nabucodonosor, faria na cidade. Então, eles fugiram para o Egito e de nada adiantou, né? Porque daí daí o povo da Babilônia foi até o Egito. Então, tipo, Deus ia fazer o que ele tinha que fazer. Então, não resistam, né? Foi o que Jeremias falava. Isso. Inclusive, eles falaram, Jeremias intercede por nós, vai lá, pergunta para o Senhor o que é que a gente tem que fazer, se a gente tem que ir para o Egito, né? E a gente vai ouvir. E aí Deus responde. Exato. E Deus fala para eles não irem. Não vão para o Egito. Não resistam ao império, né, de Nabucodonosor, mas aí eles com os ouvidos fechados, acabam indo. Exato. E sofrendo as consequências. Sim. Amiga, falta 7. Você quer fazer uma conclusão e eu faço uma? Pode ser. Só para contextualizar aqui, eu anotei aqui. Gente, a nossa missão é inegociável. Deus chamou... mas eu não tenho um chamado específico, como no caso de Jeremias, que foi uma voz profética para aquele povo, ou no caso de Timóteo, que foi para pastorear as igrejas. Mas nós somos comissionados, né? Nós temos o ID, o Senhor falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso é para todos. A nossa missão é inegociável. E outra coisa, não se deixe abater, nem esfriar a fé diante da decadência desse século. Então, a gente vê... Nós estamos passando por um momento triste, terrível, caótico, mas, amados, não se deixe abater, não deixe que a fé de vocês se esfriem. Permaneçam firmes na presença do Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito bom. Dá vontade de nem falar mais nada depois disso. Não, mas faça sua conclusão aí. Dá vontade de nem falar mais nada. A minha conclusão mesmo foi sobre a questão da idolatria mesmo. Que a gente possa analisar o nosso coração para ver se muitas vezes a gente não se encontra na mesma condição, né? E na condição de quem rejeita a correção do Senhor. É algo que é muito falado em Efésios, algo muito falado também em Hebreus, né? Que a correção de um pai é amor, né? E a correção de Deus sobre o povo de Judá foi amor. A correção de Deus foi ira, foi a justiça, foi o juízo de Deus, mas era o amor de um pai, de um Deus que queria restaurar seu povo, né? E aí eu fiz um paralelo com o Novo Testamento. A vontade do Senhor para nós é que nós nasçamos de novo. Que o nosso coração ele seja novo, que o nosso coração ele seja um coração espiritual, não natural, não humano, mas um coração de quem nasceu de novo no Senhor e pelo Amém. Espírito, como a passagem lá do Novo Testamento fala, né? Porque Deus ele fez o povo de Judá novo, ele restaurou o seu povo. Aqui parece que a gente falou só das coisas ruins, né? Dai vontade de continuar. Para a gente poder falar do que Deus fez depois. Ele restaurou, ele reconstruiu o templo, ele restaurou o seu povo e nós somos esse povo hoje. Restaurados na pessoa de Jesus, aproximados de Deus novamente, como era o que Deus queria fazer lá com o povo de Judá. Que a gente consiga mesmo ter esse coração renovado, esse coração novo no Senhor, ser esse novo homem em Deus. O novo homem que Deus queria fazer quando Ele destruiu Judá. Então, quando o Senhor te corrigir, quando você se sentir passar por esse período mesmo de barro sendo amassado, de ser destruído, de ter os sonhos muitas vezes afastados de você, é porque Deus tem algo mais para você, Deus tem algo dele para você, Deus tem um coração dele para você, Deus tem a vida dele para você, o chamado dele para você, os sonhos dele para você, os planos dele para você que são de paz, como ele fala depois, e não de morte, não de né? mal, não de mal. Então, aquieta o seu coração também, mesmo nesse período, confie em Deus, busca esse novo coração, busca ser essa nova pessoa em Deus.
E você quer falar alguma coisa? Só para finalizar, porque faltam 3. Para quem é da IBNA, para quem é Juventude Alcateia, eu espero que Deus tenha... Aliás, Sim. espero que Deus tenha falado com todos, né? Mas, para quem faz parte da Juventude Alcateia, vamos ser Jeremias, vamos nos inspirar nele. Sim. E eu gostaria que vocês compartilhassem com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que todos possam ser alcançados por isso. Curtam, comentem. Sugiram, né, outros personagens bíblicos para nós falarmos um pouco. E é isso, fiquem ligados, sábado que vem tem mais, provavelmente vai ser online também. Sim. E permaneçamos firmes em oração para que tudo isso passe e logo nós nos reuniremos novamente. Amém. E daí não vai ser só 1 hora, vai ser 2, 3, 4 falando de Deus. Hoje a gente iria longe falando sobre Jeremias. E pós-culto também. Comida, bebida. E é isso, galera. Deus abençoe, beijos e fiquem Obrigada, com Deus. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.